Você que mexe com XJS e está curioso para saber como é que o Combo Box e suas configurações funcionam? E você que não mexe, ainda está no HTML, CSS, JavaScript nativo e já está cansado de sofrer com a tag select? Vem comigo que eu tenho uma coisa que pode ser especial para você. E esse vídeo aqui é um oferecimento da B-Suns Consultoria, uma empresa especializada em transformação digital através do desenvolvimento de aplicações de alto desempenho. Atuamos desde o front-end até o back-end, integramos todos esses processos com CI/CD, e se você precisa de uma empresa parceira que vai ser a solução dos seus problemas, pode procurar a B-Suns e você vai ser super bem atendido. Para isso, envie um e-mail para contato@bsuns.com.br. E agora pode continuar com o seu vídeo. Obrigado. Fala Dev, beleza? Meu nome é Felipe e eu sou desenvolvedor aqui na B-Suns. Hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação usando o Combo Box do XJS, Classic Toolkit versão 7.7. Hoje a nossa aplicação vai ser sobre a Marvel, né? Vamos consumir da API da Marvel e vamos usar eventos, né, dos quadrinhos da Marvel para filtrar a nossa requisição de quadrinhos. Ou seja, a gente vai pegar eventos da Marvel e a gente vai buscar todos os quadrinhos que são relacionados a ele. Vamos comigo? Beleza, estamos em tela. Estou consumindo aqui a API da Marvel. Essa API que eu já consumi no meu vídeo do Component Data View, tem no card aqui em cima, vale muito a pena dar uma olhada. E diferente do que eu fiz lá eu fiz buscas por personagens, né? Aqui é por eventos, né? Por eventos e quadrinhos baseados nesses eventos. O que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro eu vou explicar para vocês a estrutura do Combo Box. Vou falar para vocês configurações que eu usei nele aqui, que são excelentes, que ajudam bastante. Só que antes eu vou só dar uma passada por cima aqui de como que ele está funcionando, certo? Bom, tenho o meu combo, tenho meus itens, isso aqui eu estou recebendo da API, então eu faço uma requisição, toda vez que eu carrego a página eu faço uma requisição, alimento o meu Combo Box aqui, né? Coloco todas essas informações e tchanã, tem aqui. Eu vou selecionar um registro que eu tenho dentro do meu Combo Box. Vamos lá. Eu vou escolher esse daqui, o Civil War. Quero pegar os quadrinhos que tenham envolvimento com o evento Civil War. Show de bola. Tenho aqui então o meu grid, né? Eu tenho um grid. E esse grid está me mostrando todos os quadrinhos que têm envolvimento com o evento Civil War da Marvel. Então eu tenho aqui desde o próprio quadrinho Civil War, tenho Punisher, tenho Black Panther, tenho Ghost Rider, entre outros, certo? Então beleza. A gente já viu mais ou menos como que funciona, né? Como que a gente está mostrando aqui as informações. E agora o mais importante, como que a gente monta um Combo Box desse jeito? O que foi feito aqui, né? Vamos lá? Então aqui com o componente, o código fonte em tela, eu vou explicar um pouco para vocês a estrutura do componente. Bom, eu tenho aqui o meu Xtype, né? Padrão, eu preciso dele para poder definir e referenciar o meu componente. Eu vou ter também aqui o meu Value Field e o meu Display Field, que são duas configurações muito importantes. O Display Field, ele vai ser o campo da minha API que eu estou pegando para poder exibir como item do Combo Box. Então, como vocês viram, o Civil War, ele é o meu Display Field, porque eu recebo ele da API e eu defino aqui na configuração do meu Combo Box que o que eu quero que ele exiba para mim é o title. E o title, né, o título, era o Civil War. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo é pegar o dado da API, o campo da API, e falando que a gente requer ele como um display field, né, ou seja, um campo de exibição, né? E eu vou ter também o value field, que vai ser o valor que eu vou pegar e definir, atribuir para aquele Combo Box. Um outro cara aqui que também é muito importante do Combo Box é essa store. É a Store, né? Porque a Store é o que vai me trazer os eventos para eu poder posteriormente filtrar e trazer os meus quadrinhos baseados no evento, certo? Eu vou ter também o meu valor, né? O valor é esse que eu vou passar também posteriormente para a API. E eu vou ter o Selection. O Selection, o que ele vai fazer? Assim que eu selecionar um item ali do meu Combo Box, ele vai atribuir o recorde que ele pega daquele item, né? Tem um evento também
Next.js, que é o select, né? E um dos parâmetros dele é o record. Então o que ele vai fazer? Ele vai atribuir esse record, né, que eu acabei de selecionar, para essa variável event record. Caso o view model fique um pouco confuso para você, o Daniel tem um vídeo aqui da Upsource que ele fala sobre o view model. Também vale muito a pena assistir, é muito interessante. Beleza, a gente viu que tudo isso aqui está no bind, mas vamos ver realmente no view model como é que ele funciona, certo? Bom, estamos aqui no view model, né? E, bom, o view model ele tem o event ID, o event record, que foram os dois carinhas que a gente viu agora na nossa view, e a gente tem também aqui as stores. Eu tenho a minha store events como autoload true, e aqui eu tenho a minha store comics sem o autoload. Por quê? Porque eu quero pegar, assim que eu iniciar minha aplicação, eu ter a minha store events carregada, bonitinha lá, esperando para eu selecionar um item e mandar um filtro para minha store do comics, falando assim, eu quero que você filtre a minha store comics baseada no ID tal do tal evento. Aí ele vai falar, beleza. E aí ele vai pegar, filtrar para mim, né, baseado no ID do item que eu selecionei do meu combo box, e vai me trazer todos os quadrinhos que são baseados no evento selecionado. Então, no nosso caso, vocês viram que a gente trouxe os eventos do Civil War? Então, é mais ou menos, a gente vai mostrar, eu vou mostrar ainda, né, como que funciona no controller, mas é a conexão entre essas duas stores que fizeram isso. Agora mostrando o controller, vamos lá. Aqui está o controller, ó. Como que eu fiz para eu poder selecionar um item e pedir para minha API um item específico, né? Então, como que eu fiz para eu falar para minha API que eu quero os quadrinhos do evento tal? Bom, aqui eu tenho o meu bindings. O meu bindings, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um listeners no evento change nessa variável aqui, event record. Então, toda vez que o meu record mudar, o meu onComic event selection vai escutar e esse método vai ser executado. Aqui eu coloco uma validação antes da gente começar a fazer o filtro, né? Essa validação é muito importante porque se a gente estiver se a gente estiver na API no dia a dia, isso aqui você pode acabar, por exemplo, olha, aqui eu pergunto se ele tem um valor tanto no old value tanto no new value. Por quê? Porque se nenhum dos dois tiver valor, ele vai mandar uma requisição vazia. E isso no dia a dia pode acabar consumindo da sua API e pode não parecer, mas isso aqui acaba ficando muito chato para você depois de um tempo. Começa a popar uns erros assim no seu console e às vezes até mesmo na sua API você não tem custo às vezes de ficar várias vezes fazendo essa requisição. Você não pode ter esse custo para você. E bom, depois dessa validação, eu vou ter vou definir a minha store, né, na store comics. Vou pegar a minha store, pegar o proxy dela e adicionar um parâmetro novo chamado events. Esse parâmetro events vai ter um valor do meu record, né, que eu estou passando. Então, lembrando, ele está aqui com um bind no event record e aqui ele vai ter o meu valor novo e o meu valor antigo. O meu valor novo, que foi o que eu acabei de selecionar, eu vou pegar esse record e vou falar, bom, pega o seu ID e passa como um parâmetro extra na Store Comics. E aí eu vou falar, Store faz um load. Então, isso que faz com que esse comportamento seja possível, olha. Vou carregar aqui. Tá vendo que ele vai pegar e ele vai fazer esse comportamento, ó. Vou selecionar. Aqui aqui vai acontecer o change, né, o evento change, fez o evento change, carregou, fez a busca para mim na API e trouxe para mim todos os quadrinhos baseados no Civil War. Da hora, né? Então, esse método é responsável por fazer o que a gente está vendo ali, o core ali, né, do Combo Box, de ele pegar o evento, pegar o record, chamar o evento aqui, realizar o método, fazer o load, levar para o Comics alimenta o grid exibe nossas informações. E aqui eu vou ter o meu método onBackClick.
Caso vocês tenham reparado, eu deixei aqui um botão voltar. O botão voltar, ele vai funcionar da seguinte maneira. Assim que eu apertar nele, ele vai esvaziar a minha store do grid e vai esvaziar também minha caixa de seleção, ou seja, o combo box, permitindo que o que aconteça? Que eu tenha de novo a possibilidade de selecionar um outro evento da Marvel. Interessante, né? Então, vamos supor, agora eu quero selecionar o Armor Wars. Vou selecionar aqui, vou ter meu grid de novo. E perceba, os itens mudaram, ou seja, aqui a gente está realmente fazendo constantemente essa requisição da API, está tratando, está batendo lá na ponta, recebendo aqui a resposta dele, certo? Agora, com o básico do Combo Box explicado, o nosso Combo Box aqui explicado, eu vou mostrar para vocês umas configurações adicionais que podem ajudar o desenvolvimento do seu visual do Combo Box, certo? Também da performance, mas vamos começar agora pelo visual, beleza? Estamos aqui agora com a tela e a tela, o nosso código fonte, e eu vou mostrar para vocês essa configuração aqui, ó, Grow. Ela está atrelada a esses dois outros Grows que a gente está vendo aqui, o Min e o Max. O que ele vai fazer, Felipe? Como que funciona? Bom, é um pouco sugestivo, mas resumindo, o Grow ele vai funcionar da seguinte maneira: Grow está true, Grow Min, Grow Max vão funcionar. Está falso, Grow Min, Grow Max não vão funcionar. E o que eles fazem? Bom, o Grow Min ele vai permitir você diminuir, né, o tamanho do seu Combo Box para ele atender a necessidade do item que está lá dentro. Então vamos supor que você tem aí você está mexendo com uma API que ele tem estados. E aí você tem um Combo Box pequenininho, e aí às vezes você tem, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, beleza, tudo assim, nomes pequenos, certo? Aí você tem o Rio Grande do Norte. Pô, Rio Grande do Norte não vai caber num Combo Box pequenininho assim. Aí você ativa esse Grow. O Grow, o que ele vai fazer? Até você ter o Rio Grande do Norte, vai ter um Combo Box pequenininho. Só que como você recebeu esse dado da sua API e ele viu que é muito grande, que a largura dele passa da largura que o Combo Box tem por padrão, ele vai aumentar o tamanho dele para que ele possa atender a necessidade da largura do item. Então, no caso, eu defini uma largura máxima. Então, assim, ele não pode passar dessa largura máxima, que no caso é 256 pixels. Eu coloquei uma largura mínima de 180 pixels, que o mesmo vai acontecer, só que ao contrário. Eu posso ter um item bem pequenininho, só que ele vai só reduzir até 180 pixels, e não mais que isso, entendeu? Vamos ver na prática? Tenho aqui minha store, tô aqui, ó, tá grandão, certo? Então, vamos lá, eu vou selecionar um evento aqui da Marvel, vamos ver esse aqui, ó, The No More, The Clone Conspiracy. Repararam que ele tá com essa quebra de linha na visualização? Você vê que tem The No More, The Clone, e ele quebra para a linha de baixo, Conspiracy. Então, já deu para perceber que o quê? Não cabe o item aqui no nosso Combo Box. Então, vamos lá, alterar e ver quanto que a gente precisa para que ele possa ficar em uma linha só. Então, esse aqui está 256, vamos colocar 312. Opa! Colocar 312. Salvar. Vamos carregar de novo. Beleza. Ó, perfeito, carregou aqui. Vamos ver lá como é que ele ficou. Pô, show de bola. Agora ele tá certinho ali no meu Combo Box. No drop down, tô vendo certinho, tá em uma linha. Não tá consumindo mais que isso. Ficou uma visualização bem mais confortável e bem espaçosa até para os outros, né? Ficou bem legal. Agora, vamos tirar ele e ver como que por padrão ele fica. Eu vou vir aqui no Grow, e eu vou deixar ele como false. Perceberam como ele diminuiu bastante e agora tá esse Combo Box pequenininho que a gente não vai quase conseguir ver nenhum evento? Vamos ver como é que ficou? Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Aqui, ó. Perfeito. Ó, ficou pequenininho. Então agora a gente vai ter outros registros que antes cabiam
perfeitamente, agora vão ter que também quebrar para a linha de baixo. Tá vendo aqui, ó, All New, All Different, Marvel. Ele vai quebrar para a linha de baixo, Marvel, porque não coube na tela, não coube ali no combo box. Tá vendo? Avengers Disassembled. E entre outros também que eu posso ter, que vão quebrar a linha agora, por causa do tamanho dele. E aí, para você consertar isso, como que você pode fazer? Vim aqui e colocar Grow True. Ó, viram que ele mudou de tamanho assim que a gente carregou? É isso que o Grow tá fazendo pra gente. Interessante, né? Agora, tem uma outra configuração aqui que ele pode fazer algo parecido e que também pode atender sua necessidade. Essa daqui é supondo que você está disposto a aumentar ou diminuir o seu combo box de acordo com o que você está recebendo da sua API. Só que, vamos supor que você tem só um espaço reservado e você não pode mais do que isso. Às vezes você tem ali um combo box de estado, só que você não pode, você quer trazer os estados. A maioria dos estados, só que alguns são muito grandes para o tamanho que você deixou ali. Como, por exemplo, São Paulo, ele tem uma largura X. Porém, Rio Grande do Norte é Y, é maior. Só que você não quer aumentar o seu combo box. Então a gente vai usar esse cara aqui, ó, Match Field Widget. O que a gente pode fazer? Eu vou retirar o Grow do nosso combo box. Eu vou comentar eles, aliás. Assim, eles não tem nada aqui, certo? Por padrão, o Grow ele é true, ele é false, perdão. Então, se eu comentar, eu vou estar removendo o meu Grow, certo? E agora aqui nesse Match Field Widget, o que ele está fazendo? Vocês viram que quando a gente colocou ali, quando a gente apertou no combo box, sem o Grow, o drop-down ele caiu na mesma direção que o combo? Então, aqui ele vai fazer diferente. Vamos ver? Ao invés de a gente ter um drop-down que vai seguir a largura do combo, dessa vez a gente vai ter um drop-down que passa da largura do combo, porém exiba direitinho, assim, ó. Você vê? Cabendo direitinho todos os itens dentro dele. É como se você estivesse usando um Grow, né? Um Grow Max, colocando ali um widget, só que ao invés de você estar fazendo isso com o combo inteiro, você só está fazendo com o drop-down dele, o que acaba economizando espaço e permite você ter uma visualização muito confortável do que você quer exibir. Então, de novo, caso a gente estivesse usando ali um estado e aí o nosso combo box fosse bem pequenininho e aí coubesse só alguns estados, você pode fazer isso, você tem uma ótima visualização, aí pode vir aqui, olha, seleciona, meu, perfeito, show de bola. Bora para outro? Certo, vou deixar descomentado desse jeito, vou continuar aqui com o Match Field e agora eu vou falar para vocês de esses carinhas aqui, eles são bem parça, sabe? Eles andam juntos, praticamente. Que é o Editable, o Query Mode e o Animatch. O que ele faz? Temos o Query Mode local, certo? O Query Mode local, ele serve para o quê? A gente faz a requisição da API assim que a nossa store carrega e ele guarda na memória esses dados que a gente recebeu. Quando a gente for carregar, quando a gente for digitar, né, no caso, para fazer um filtro, ele vai pegar e vai fazer essa busca no próprio dado que ele salvou ali na memória. Ele não vai fazer uma busca na API, entendeu? Então, no caso, vamos dizer assim, o que faz eles ficarem juntos, o que faz eles serem os parças, é porque o Editable, ele permite você editar, que permite que você busque, né, usando o Query Mode local, e o Animatch, ele permite que você busque a partir de qualquer parte, né? Então, é bem semelhante mesmo ao Animatch do banco, né? Vou mostrar para vocês, na prática, como é que isso aqui funciona, beleza? Então, eu tenho aqui o meu combo, eu posso abrir ele aqui, e, bom, eu vou digitar alguma coisa, meu Editable tá false, então já vimos aqui na prática. Se ele tá false, a gente não vai conseguir editar, não vai conseguir buscar nada e a gente vai ser forçado a escolher com o mouse mesmo, né? Mas deixa eu mudar aqui para true.
Ah, perfeito. Agora apareceu o cursor ali. Então, se eu digitar agora um item, por exemplo, age, ele vai fazer uma busca para mim dos dados que eu tenho ali guardado. E ele vai trazer. Aí eu posso selecionar um dos 3, certo? Baseado na minha busca, né? Então, se eu colocar aqui Avengers, eu também vou receber os Avengers. Porém, como vocês podem ter observado, ele só vai fazer esse filtro no que eu tenho. Então, vamos ver aqui qual que é o último. Acaba no F. Beleza. Então, vamos ver se eu procurar por Secret Wars. Não vai ter. Porque, de novo, ele está fazendo uma busca uma única vez, assim que carrega, e a gente está fazendo esse filtro, né, de certa forma, só aqui dentro da nossa store, né, na memória. Então, a gente não vai conseguir. Agora, o Nmatch, isso no caso, né, o que eu acabei de falar, foi o Query Mode local, junto também do Editable, é claro. E agora o Nmatch, ele vai permitir que eu busque a partir de qualquer palavra. Então, vamos supor, eu tenho Age of Ultron. Se eu digitar Age, ele vai me trazer os 3 Ages que tem. Age of X, Apocalipse e Ultron. Só que, e se eu colocar Ultron? Ele vai me trazer o Age of Ultron, apenas. Mas, beleza. Não funciona assim sem o Nmatch também? Bom, não funciona assim sem o Nmatch. A gente pode observar aqui, olha, se a gente deixar o Nmatch para false e eu carregar minha API, minha aplicação, e eu de novo for procurar por Ultron, ele não vai me mostrar nada. E se eu apertar aqui no meu picker para mostrar, aparecer o drop down, eu não vou conseguir ter filtrado nada. Aí você fala, bom, beleza, mas ainda dá para pesquisar, né? Não, dá sim. Então, se eu vier aqui colocar Age, ele vai filtrar. Só que ele não vai ter esse filtro dinâmico, né? Que ele vai conseguir pegar o que está lá no final, ver por todo o item. Por exemplo, em vez de eu poderia pegar aqui o Lips e eu vou filtrar só o Age of Apocalypse. Sem o Nmatch eu não consigo fazer isso. Então eu vou ter esse tipo de comportamento. Um comportamento onde ele busca, você tem que, onde ele busca o que você está pedindo, só que ele é muito específico, ele é ordenado, ele tem que ser do começo até o fim. Porque se você for buscar do final, ele não vai conseguir, certo? Bom, vou voltar aqui, vou habilitar o Nmatch de novo. E, por último aqui, vou falar do Force Selection. O Force Selection, ele é um cara que ele não vai deixar você selecionar só por digitar. Então, se você quiser pesquisar, que eu estava pesquisando agora, e colocar tipo Age of Ultron, e falar assim, tá bom, já selecionei, não vai dar certo, porque ele quer que você selecione, ele não vai deixar você deixar o seu valor ali, entendeu? Vou te mostrar na prática como é que isso funciona. Ó, vou pesquisar aqui. Vou colocar Dark. Ó, Dark. Coloquei Dark aqui. Se por um acaso tá com o Dark selecionado aqui, eu clicar fora, vocês viram que o campo resetou? Ele deixou ele vazio? Então, isso acontece porque ele quer que eu selecione para ele poder atribuir um valor ao meu campo de texto, no meu combo box, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar Dark Rain e apertar Enter, ele vai fazer a busca para mim normalmente. Foi. Ele faz a busca. Vou ter aqui os quadrinhos relacionados. Show de bola. E aí, aqui, se eu tentar fazer agora com o Force Selection desabilitado, esse vai ser o comportamento dele. Vou pesquisar de novo Dark Rain. Beleza. Não, vou selecionar outro. Vou pegar o Civil War. Ó, Civil, né? Tem aqui o Civil War 2. Se eu apertar aqui fora, ele vai continuar lá o valor. E aí eu aperto, ele não vai filtrar com o valor ali, mas ele vai deixar o valor aqui. Então se eu quiser voltar a escrever e colocar, por exemplo, o espaço, ele vai filtrar para mim de novo. Só que, ainda assim, quando eu faço isso, tem um problema, que o meu valor ele passa a ser o civil.
Então ele não vai ser o ID, entendeu? Ele vai ser essa string que eu digitei aqui no meu campo de texto. Aí, quando eu seleciono, que eu consigo realmente colocar ali o valor mesmo do Civil War. Se não, eu só teria aqui o valor como uma string. E eu não teria o valor do ID para eu poder filtrar a minha store de quadrinhos, certo? Bom, eu acho que é isso. Na verdade, não pode ser só isso, tem que ter um bônus. Eu expliquei para vocês como que funciona o Combo Box com Query Mode local. Só que tem como fazer ele com Query Mode Remote. Assim a gente está sempre conectado na API. Então qualquer pesquisa que a gente fizer vai bater na API. Vamos ver? Então eu vou pegar aqui e eu vou descomentar esse trecho de código que eu deixei já preparado para vocês. E eu vou usar esse Combo Box como exemplo para vocês para mostrar o Query Mode Remote. Beleza. Por mais que não pareça, já carregou ele aqui, é porque ele realmente é parecido, ele é idêntico, mas ele tem suas diferenças. Olha, se eu ainda apertar aqui e selecionar, vocês vão ver que ele vai selecionar de boa, ele vai aparecer o drop-down, ele vai se comportar normalmente. A única coisa que vai mudar é que, lembra que eu tentei pesquisar um item que não tem dentro dessa store? Por exemplo, eu pesquisei Infinity War, se eu não me engano, ou Secret War, isso. Se eu vier aqui agora e pesquisar por Secret War, ele vai fazer uma busca para mim e ele vai encontrar para mim o Secret Wars lá na base de dados deles. E se eu vier aqui e mudar de novo, ele vai fazer a mesma coisa. Então se eu vier aqui e colocar Invasion, ou é Secret Invasion, né? Secret Invasion, ele vai pesquisar também. Ou se eu colocar só Secret, ele vai me dar tanto Secret Invasion, Secret Empire e Secret Wars. Show de bola, né? Vocês perceberam que assim que eu começo a digitar, ele espera um pouco para poder fazer a requisição para mim? Pois é. É uma coisa que também tem no Query Mode local, só que no Query Mode Remote a gente deixa muito mais explícito, porque é para dar tempo do usuário digitar e ele poder manter a informação ali e enviar para a API. O que a gente faz aqui? Bom, por padrão do XJS, o Query Mode, ele vai definir qual que vai ser o Query Delay, que é o que a gente está aqui na tela agora. O Query Mode Remote, o Query Delay do Query Mode Remote, nossa, muito... O Query Mode Remote vai ter um Query Delay de 500 milissegundos, por padrão. Já o Query Mode Local, ele vai ter um delay de 10 milissegundos. Já que é local, é só fazer uma busca ali e é muito rápido, então não precisa disso. No nosso, eu coloquei um Query Delay de 750 milissegundos, que é para dar tempo mesmo de digitar, e caso eu erre alguma coisa, eu consiga apagar e escrever de novo. Não dá para perceber tanto assim a diferença entre o 500 e o 750. Tem diferença, mas não é tão perceptível assim. Acho que seria mais perceptível se eu tivesse deixado um segundo e meio. E eu vou ter aqui também um carinha que acompanha ele também, o Query Mode Remote, que é o Query Parent. Ele vai pegar e ele vai alterar o parâmetro da query string dele, que por padrão o XJS define como query. Então você teria lá a sua URL e ele vai falar assim, query igual ao valor que você está pesquisando ali. Só que como na API da Marvel eu não tenho query para pesquisar, eu vou ter que pesquisar por esse parâmetro que eles disponibilizam para mim, name starts with. E aqui eu posso também mudar, né? Eu posso colocar, por exemplo, name, posso colocar aí, se você estiver usando na sua aplicação, você pode usar para estado, cidade, entre outros, não tem problema. Aqui realmente é o parâmetro que você está passando para sua requisição, né? Para você poder filtrar. Aqui eu vou... Esse é o cara que está recebendo o nome, né, do meu evento e está mandando para a API para poder filtrar. Bom, a estrutura dele é semelhante, não tem assim, quase não tem nada, né, de diferente, apesar do Query Mode.
E eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu não tenho muito mais o que mostrar para vocês aqui. Só recapitulando. Cara, Combo Box, X-Type, Combo Box, Display Field, Value Field, fazendo um bind, pegando minha store do meu View Model, salvando meu valor no Event ID e o recorde que eu selecionei no Event Record, certo? Então a gente pode ver aqui no meu View Model, ó, Event ID, né? Event Record e as minhas duas stores, beleza? E no View Controller, estou fazendo um binding aqui, OnComic Event Selection, Event Record. O que ele está fazendo? Está escutando. Quando o Event Record mudar, ele vai fazer esse método. E aí ele vai passar com um parâmetro aqui, o record, o novo valor, o antigo valor. Aqui a gente vai pegar o ID do nosso record e vai passar como um parâmetro. Lembra aquele parâmetro que a gente está passando, só que como name starts with? Então, aqui a gente está usando o evento. É a mesma coisa. E a gente está dando um load. E aqui a gente tem um back click, para quando a gente apertar no nosso grid, ele voltar, poder esvaziar o nosso grid e também esvaziar o nosso Combo Box. Certinho? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui, até esse momento. E se você gostou do vídeo, não se esquece do like, de se inscrever, ativar o sininho também, é muito da hora. Deixa seu comentário, fala aí se você gostou, se você não gostou, o que faltou falar, se você achou que foi o suficiente, se atendeu a sua necessidade. Deixa seu feedback pra gente, que é muito importante, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui e falou, Dev!